Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. Abrimos o programa de hoje homenageando o rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, que faz 79 anos. 23 de outubro, mas na certidão também está 21 de outubro, há uma certa confusão em relação ao nascimento, mas uma matéria feita alguns anos atrás, feita no nosso tempo de ESPN, pelo Roberto Salim e pelo Marcelo Gomes, conversando com a mãe do Pelé, com o tio do Pelé, que levou a mãe para a maternidade, confirmou que ele nasceu 23, mas por um erro de cartório ali, colocou 21, mas o certo é comemorar no dia de hoje o rei do futebol, fazendo 79 anos. Não está com a saúde perfeita, ele tem problema operou várias vezes os quadris e tal, anda com dificuldade, mas é o Pelé, o rei Pelé, o Santos. Daqui a pouco a gente vai falar o que o Santos aprontou para ele e eu vou contar algumas histórias, porque eu tive a oportunidade de ver muito de perto Pelé em ação, tá? Eu vou contar daqui a pouco. Então, um grande abraço também para o pessoal da TV Quirimurê, lá da Bahia, da TV da Rede da Cidadania, da TV Comunitária Cidade Livre de Brasília, pessoal que assiste a gente pela TV Comunitária que vai ao ar pela NET Rio, canal 6, pessoal de Pernambuco que assiste pela TV Capibaribe, canal 7 da NET, e povo de Maceió que vê pela TV Comunitária, canal 12 da NET. Ontem eu esqueci de dar no início do programa, então hoje eu dou. 11-992-030506, para você, como sempre, se comunicar com a gente. Eu falei aqui, pessoal do Rio, que vê pela canal 6 da NET, o Rio de Janeiro está em polvorosa, e põe polvorosa nisso com a final brasileira, porque depois quem ganhar vai pegar o River Plate lá no Chile, se é que o jogo vai ser no Chile, depois de tudo que está acontecendo lá. Entre Flamengo e Grêmio, eu torcendo do Flamengo, eu tenho muitos amigos rubro-negros, eles estão indóceis hoje. Eu imagino se o Flamengo passar, como vai ser a festa no Rio de Janeiro, cidade que está precisando de festa, muito maltratada pelo seu prefeito, pelo seu governador, né? Está precisando um pouco de alegria, o Rio de Janeiro. Está acontecendo agora no Supremo Tribunal Federal o julgamento para definir se pode ou não haver prisão após o julgamento em segunda instância. A Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado de sentença penal condenatória. Mas parece que eles não levam muito em conta a Constituição. Até agora está 3-1 contra. O relator, o Marco Aurélio Melo, votou a favor, né, que se cumpra a Constituição, mas, por outro lado, o Alexandre de Moraes, como é que é o Barroso, esse já se esperava, e o Fachin já fizeram 3-1 e falam horas e horas e horas. Eu acho que depois que criaram a TV Justiça e a transmissão desses julgamentos, todos eles viraram estrelas do nosso cinema e jogam para a plateia,
Devia ter até um tempo limitado. Ô, meu, fala aí meia hora e tá bom, já sabe. A gente já sabe o voto do Barroso, a gente já sabe o voto do Fachin, sabe? A gente já sabe o voto da maioria deles, então não vem com coisa só para fazer um grande brilhareco, com frases de efeito, cita grandes juristas, cita Dom Pedro II, Rui Barbosa, o camelô da esquina, é um negócio impressionante. O pessoal já está participando aqui, viu? Olha aqui, ó. Sou Ivan Cariri do Grajaú. E aí, o filho do Bozo vai ou não vai ser diplomata brasileiro nos Estados Unidos? Não, renunciou. Renunciou. E renunciou de uma forma calhorda. Foi para a tribuna da Câmara de Deputados, em vez de dizer que agora é o novo líder do PSL, começou atacando os filhos do Lula, dizendo: os filhos do Lula não tiveram condição de ser indicados para nada, porque insinuou que estariam roubando. E meu pai indicou, olha, eles estão sempre com esse fantasma de comunismo, PT, esquerda, eles não conseguem tocar a vida deles, toda hora tem que lembrar disso. O Senado concluiu hoje a votação dos destaques, né? Houve um consenso da reforma da Previdência, mas eu separei aqui o Leonardo Sakamoto, porque ele escreveu um artigo muito interessante hoje na Folha, eu vou até citar alguns trechos aqui na coluna dele. Segundo Sakamoto, essa reforma da Previdência vai afetar milhões de brasileiros que sonhavam com uma aposentadoria de 1,5 a 2 salários mínimos. Esses terão que se contentar com o piso devido ao novo cálculo que será implantado e que vai achatar benefícios. Sakamoto lembra que por pouco, muito pouco mesmo, como diria o locutor de futebol, eu que estou falando, Paulo Guedes não conseguiu empurrar goela abaixo o sistema de capitalização, aquele sistema que é usado no Chile e está acarretando toda essa revolta da população lá. Para o Sakamoto, o Congresso Nacional tem obrigação moral de equilibrar um pouco a balança na reforma tributária, ou seja, aprovar aumento de taxação dos super ricos, que pagam proporcionalmente menos impostos que a tal classe média que foi brutalmente atingida com essa reforma da Previdência. Ele pergunta: será que o Congresso vai ter coragem para taxar os ricos? Eu não acredito. Não acredito mesmo, tá? Vou voltar para o nosso pessoal aqui, que está querendo participar, que é muito legal a participação, porque dá um vigor ao programa, a gente troca ideia. Deixa eu ver aqui, ó, pim-pim, pinirim. O capitão tá mais fantasiado que jumento de cigano, que jumento de cigano lá no Japão. Manelão parada de taipas. Realmente, ele se veste com casaca, bota faixa presidencial, uma série de medalhas, e não sabe nem comer, ele está no Japão. Você não é obrigado a gostar de comida japonesa, mas ele pensa que comida japonesa é só comida crua. Nada, tem peixe assado, peixe frito, tem sopas, tem verduras cozidas. Ele saiu, em vez de comer no restaurante japonês, foi comer um hambúrguer na esquina. Bom, deixa pra lá. Rosalves da Vila Formosa, o Chile aqui, 60-19 senadores aprovaram a reforma da Previdência. Zé, sou Maria de Mogi das Cruzes, não perco seu programa. O Marquinhos de Mogi, todo mundo pedindo Lula livre. Tá difícil com essa votação lá no Supremo, vou te contar. Flávio de Santo André, onde estão todos que falaram das queimadas? Eu não falo do petróleo nas praias do Nordeste, só irão falar quando chegar no Rio de Janeiro. Paulo Mato Grosso, fala do circo do PSL. Cabo de Paulínia, será que a gente ganha no Supremo? Eu não tenho esperança não, porque já está 3-1 e cheio de trololó e aquela coisa toda. Aqui o Fábio Queiroz de São Francisco do Conde, vira esse governo que está aí, fala de gente despreparada, homofóbica, violenta. O Ronaldo Santista fala: viva o rei do futebol e Lula livre. Realmente hoje nós estamos aqui celebrando. Não adianta vir com aquela história, o Pelé é uma coisa, o Edson. A gente sabe que o Edson Arantes do Nascimento cometeu teve uma série de percalços, falou coisas que não devia, alguns comportamentos que a gente pode criticar. Mas hoje é aniversário do rei do futebol. Tá? É do Edson Arantes do Nascimento, claro, mas eu estou falando do jogador de futebol, o maior jogador de todos os tempos. Luiz Tati
faz 68 anos hoje, compositor, cantor, pesquisador musical, professor. Ele tem um trabalho magnífico, tem um trabalho muito bom para crianças. Ele nasceu em 23 de outubro de 51, formado em letras e música, mestre em filosofia, em ciências humanas pela USP. Foi um dos fundadores do Grupo Rumo. Ele participou muito daquele pessoal que tocava no Teatro Lira Paulistana. Ele, olha, eu sou fã do trabalho do Tati. Já gravou discos solos, disco com grupos e tal. Então, parabéns ao Tati pelos 68 anos. Fala mais de futebol. Daqui a pouco, Flamengo e Grêmio entram em campo para decidir qual o time brasileiro que vai pegar o River lá no Chile. Que agora é jogo único em campo neutro, tá? O Flamengo, por ter feito um gol fora, pode jogar pelo 0-0. Mas não é um time de jogar pelo empate, não tem gol. É um time que faz gols, a torcida até brinca muito. Hoje tem gol do Gabigol. Vamos ver se vai ter. O Flamengo perdeu uma grande chance do jogo de ida, que foi melhor, perdeu vários gols, podia ter acabado ali. Mas como não conseguiu fazer mais gols e o Grêmio acabou empatando no finalzinho, o jogo está em aberto. O Flamengo é favorito, por joga em casa, diante da massa rubro-negra, tem um time espetacular, mas o Grêmio há anos que está indo para a decisão da Libertadores, tem bons jogadores, temos que tirar o chapéu para o Renato Gaúcho, desculpe, que tem armado muito bem o Grêmio nesses últimos anos, então pode dar qualquer coisa, mas eu se cravasse alguma coisa, eu cravaria Flamengo, tá? E o outro jogo que decidiu quem vai para a final, entre Boca e River, me decepcionou muito. Um jogo de qualidade técnica muito baixo, sabe? O Boca, então, o River é muito melhor. O River ficou esperando, deixou o Boca cruzar a bola na área. Enfim, foi assim o jogo todo. Muito fraco o time do Boca. A torcida maravilhosa, deu um espetáculo sensacional na Bombonera, mas nem com aquela torcida magnífica, empurrando o time, o Boca conseguiu tirar a vantagem de 2-0, tá? Do River, que fez no primeiro jogo, 1-0 não bastou. Então é a terceira final de Libertadores do River em 5 anos, tá? Dirigido pelo Galhardo, um baixinho que jogava no meio de campo e jogava muito, que é um grande técnico, faz muito sucesso, dirigiu, acho que são 11 títulos que ele tem em 5 anos dirigindo o River. Bom, tem uma enquete aqui que é entre Flamengo e Grêmio, vamos ver o que é que dá. Quem será o adversário do River na decisão da Libertadores? @Ultrajano. Vamos ver o que o nosso pessoal está dizendo. Flamengo ou Grêmio? Apertado, hein, gente? Eu achei que ia ser mais distante. Flamengo 52%, Grêmio 48%. Ou seja, pau a pau, segundo o nosso pessoal. Eu achei que ia dar Flamengo com uma certa margem de distância, mas não mudei. Vamos falar, porque tem, ao mesmo tempo que está acontecendo a Libertadores masculina, tem a Libertadores feminina. E tem o Corinthians e Ferroviária disputando, são times brasileiros que estão disputando. Os jogos são lá no Equador. O time feminino do Corinthians venceu o Santiago Morning e avançou para a semifinal. O jogo foi 2-0 para o Corinthians. O Corinthians agora vai pegar o América de Cali na sexta-feira. O jogo, a decisão também é jogo único, tá? No outro lado da chave, a Ferroviária de Araraquara joga amanhã, que é campeã brasileira, joga amanhã pela semifinal. Vai pegar o Cerro Porteño, tá? E pode dar uma final brasileira, pode dar uma final, Corinthians e Ferroviária, que fizeram a final em 2 jogos do Campeonato Brasileiro, tá bom? Vamos falar mais do aniversariante do dia, dos 79 anos do rei do futebol, Pelé. Selecionamos aqui algumas curiosidades sobre o rei do futebol. Ele nasceu em Três Corações, em Minas, por isso que ele é tricordiano, depois que ele foi para Bauru. E quando ele virou Pelé aos 8 anos de idade, por causa de um goleiro da Várzea chamado Bilé. E que ele é menino, não conseguia pronunciar direito o nome Bilé. E ficou Bilé para cá, Bilé para lá. E aí pegou esse apelido, Edson Arantes Nascimento, virou Pelé. O Pelé dizia que não tinha compaixão quando jogava com adversários mais fracos. Ele dizia: pediam para que eu desse uma colher de chá, uma aliviada, mas eu não aliviava.
Às vezes me doía o coração, mas eu tinha minha obrigação. Meu negócio era fazer o passe, fazer o gol. E como fez gol e como deu passe. Tá? Daqui a pouco a gente fala de mais curiosidades sobre o rei de futebol, que hoje faz 79 anos. O Santos, o Pelé jogou a vida inteira no Santos, teve uma participação lá no Cosmos de Nova York, mas o Santos é o time que revelou o Pelé, começou a jogar com 15, 16 anos, deu grandes títulos para o Santos. Santos e Pelé tem tudo a ver com o Santos e o Santos a ver com o Pelé. O Santos vai usar uma camisa até o final dessa temporada com uma coroa sobre o escudo. Tem uma ilustração da camisa aí, vamos ver. Olha aqui. Vocês da Rádio Brasil Atual não estão vendo, mas é um escudo do Santos com uma coroa em cima do escudo, vai ficar no peito dos jogadores do Santos. Tá? Tem uma enquete aqui sobre o Pelé, que eu acho que talvez a redação não esteja muito correta, mas eu acho que vocês vão entender. Pelé pode ser comparado a algum jogador? Na verdade, eu acho que o mais certo seria, algum jogador pode ser comparado a Pelé, mas a pesquisa diz, Pelé pode ser comparado a algum jogador? Vamos ver o que o pessoal acha. @ultrajano. Não, 67%, sim, 33%. Esses 33% aí, certamente não viram o Pelé jogar. Não tem ideia do que foi o rei do futebol. Mas tudo bem, opinião é tudo. Vamos falar do Chile, onde pode ser a final da Libertadores, se a Conmebol for manter o jogo lá, tá? Em novembro. Começou a greve geral de 2 dias, convocada pelos principais sindicatos e movimentos sociais. O presidente, o Pineda, pediu desculpas, veja você o que é, Nato, ele pediu desculpas, que agora vai rever uma série de coisas que não estão dando certo. Isso tudo depois de 18 mortos, a população toda na rua, uma violência extrema, mas põe extrema disso, dos militares atirando e matando pelas costas manifestantes, prendendo muita gente, arrancando de dentro de casa gente. As pessoas foram para a rua, tá? Tem até uma criança de 4 anos que morreu. Os organismos dos direitos humanos contestam os números oficiais e afirmam que já são mais de 40 mortos em vez de apenas 18. E apenas não, 18 é um número muito expressivo, cruel. Mas os direitos humanos acham, as organizações, que tem mais de 40 mortos. A violência continua imperando no Chile e mesmo o presidente pedindo desculpas e disse que vai rever uma série de coisas que não, de pedidos, atender alguns pedidos feitos pelos manifestantes, né? E o pessoal não desiste, porque na verdade a privatização atingiu de um modo cruel a população, sabe? Na saúde, na previdência social. É a Suíça do Paulo Guedes que está pegando fogo. Eu tenho um VT aqui. Tem muito vídeo circulando aí pela internet, pelas redes sociais, mostrando essas cenas de extrema violência. As imagens que nós vamos mostrar agora foi gravadas da janela de um apartamento que mostra a prisão de um casal de estudantes, de líderes estudantis. Vamos ver e ouvir, tá? É impressionante a violência policial e dos militares. Vamos ver e ouvir. Están tirando, sí, pero no vas a sacar porque ahora pueden tirar cosas. No pueden entrar al edificio para eso. Parece que estos no eran del edificio. Eso de ti. No, estos buenos no eran del edificio. No, estos buenos no eran del edificio, no sé que querían como meter. No, estos buenos en el equipo. Ahí le tiraron gas pimienta en la cara. Isso aí são alguns moradores do prédio que estão vendo a polícia entrar, né? Os militares entrarem e arrastarem o casal de líderes estudantis, tá? Lá no Chile, Santiago. As cenas que a gente tem visto são estarrecedoras. Muito bem. Na Bolívia, o Evo Morales declarou estado de emergência. Ele convocou a ONU, todos os organismos que estão desconfiando da apuração, que foi maracutaia, para que participem, né, para verificar as urnas de todo o país. Ele deu uma entrevista em rede nacional
e diz que está em processo um golpe de Estado. Ele já havia anunciado isso, preparado pela direita com apoio internacional, com apoio dos Estados Unidos. Ele falou que não quer confronto, mas que vai defender a democracia e faz um apelo aos organismos internacionais que que apareçam lá para defender a democracia contra esse golpe de direita do pessoal que perdeu. Ela deve ter um bando de Aécio Neves lá na Bolívia, né? Não aceitando a vitória do Morales. Lembra que quando o Aécio não aceitou a vitória da Dilma, aí desencadeou uma série de coisas que acabaram desencadeando no impeachment e papapá. Vamos lá. Pelé, parte 2. Nós estamos comemorando hoje 79 anos do rei. Mais curiosidades. O Pelé chorou de nervosismo antes da final contra a Itália. Ele ia de ônibus, um jogo de manhã lá, para o estádio Azteca, e teve uma crise de choro no ônibus. Depois ele explicou, o pessoal até olhou, pensou, pô, Pelé chorando e tal. Foi bom porque cheguei ao estádio me sentindo aliviado, tá? Eu tive o privilégio de estar lá. Eu cobria pelo jornal Correio da Manhã a Copa do Mundo de 1970 no México. Como também tive o privilégio, aí eu era do Jornal do Brasil, de cobrir em loco, eu estava atrás do gol, o 1000º gol do Pelé. Aquelas cenas que vocês veem do Pelé fazendo gol e os repórteres invadindo o campo, eu sou um daqueles que invade o campo e vai atrás do Pelé, Pelé falando das criancinhas, Pelé sendo carregado, quando ele fez o 1000º gol. Companheiro Elvídio Matos, grande companheiro, velho lobo de outras batalhas, companheiro, os melhores repórteres desse país, está lançando um livro amanhã. O nome do livro é 20 Sonhos de Rua e uma História de Amor no Bar Repanchos da Moca, a partir de 7 da noite. Eu bati um papo com ele explica melhor que livro é esse. O livro começou a partir de uma proposta que o Paulo Escobar, meu parceiro aí no livro, chegou para mim e disse, vamos escrever um livro? Aí eu fiquei pensando, vamos. Quer dizer, eu falei, vamos, claro, todo entusiasmado, né? Uhum. Mas eu falei, sobre o quê? Ele falou, não, sobre morador de rua, que para ele é o universo dele, né? Se dá há não sei quantos anos que ele... Ele é chileno, mas mora aqui em São Paulo faz anos. Faz muito tempo. Ele e a família, os pais saíram lá da ditadura do Pinochet, fugiram e se radicaram aqui em São Paulo. E aí da ideia para ele de a gente falar dos sonhos dos moradores de rua, tá, né? É aquela história, pô, quando você era moleque, quando você crescesse, você queria ser o quê? Queria ser? Dinheiro, advogado? Isso, E também dos sonhos de hoje, desses moradores de rua, né? Ter uma casa, não ter, continuar na rua. Um emprego. Se doar a outro grupo de moradores de rua, ajudar as pessoas, sabe? A gente entrevistou 20 pessoas, homens e mulheres, moradores de rua. Andamos ali pela Praça da Sé, pela região do Brás, né? Pelo centro da cidade. Tem mais homem que mulher ou é bem... Não, tem mais homem. São relatos, tá, né? Desse pessoal que falam da infância, como foi a infância deles. E assim, e os sonhos são... É uma diversidade muito grande. E a história de amor? Porque o livro é 20 sonhos de rua... E uma história de amor. Uma história de amor é o seguinte, a Fátima e o Adriano, são de Fortaleza. Se conheceram lá, moravam no mesmo bairro, ele mais perto assim do mar, né? Tentou ser surfista, tudo aquelas coisas, e ela foi criada por uma primeiro a mãe e o pai, depois ela na casa da avó. Não, de Fortaleza mesmo. Tá. De Fortaleza. E aí os dois começam a namorar, surge o caso de amor entre os dois, e ele é expulso e eles moravam na casa do pai dele. Tá. São expulsos da casa do pai. Aí eles resolvem vir para São Paulo. Não, e é curioso porque eles foram de Fortaleza a Brasília a pé. A pé? Numa viagem de 3 meses a pé. Que coisa impressionante. Lá eles conseguiram... E a idade deles? Assim? Não, eles são jovens, 20 e tantos anos, 30 e poucos anos. É mais ou menos a idade desse pessoal. Sim, também? Não, é um pessoal jovem. Então. É um pessoal jovem, mas tem gente mais velha também. Mas a maioria é de pessoal jovem. Muitos solteiros, fizemos também com uma trans, moradora de rua. Tá. Então fica o convite aqui, 20 sonhos de rua e uma história de amor. Isso,
o Elvídio Matos, meu querido companheiro antigo de velhas batalhas com Paulo Escobar. Com Paulo Escobar. Amanhã, isso, a partir das 7 da noite, no bar Repanchos, que fica na rua na Moca. André de Leão, 330, na Moca. Legal. Pertinho da rua da Moca. Legal. Sucesso, Elvídio. Obrigado, seu Zé. Até. Tá aí feito o convite para o lançamento do livro do Paulo Escobar e do querido amigo Elvídio Matos. A Lise de Salvador, não é só o Rico que está em Polvorosa, não. Também sou Mengão. O Flamengo tem torcida no Brasil inteiro. O Beto de Suzano gosta muito do programa. O Ademir de Jaçanã. Hoje da Grêmio, diz o Alberto Lazzarini de Santo André. O Daniel de Osasco. Deixamos de ser proletários para sermos induzidos a ser empreendedores, de vender bala na rua. Boa noite, Trajano. Flamengo. Oba-oba em torno do Flamengo me fez esquecer da morte dos meninos do CT nessa imprensa capitalista. É o Jean, de Arthur Alvim, Maurício do Moinho Velho. Bom, vamos falar agora. Não vou nem falar. Esse ministro da Educação ameaça botar polícia nas universidades. É um absurdo. É um boquirroto, é um falastrão, é um provocador. Eu vou fazer aqui um pedido para a gente, quem puder, entrar na vaquinha para as mulheres do MTST, do Movimento Trabalhadores Sem Teto, aqui de São Paulo. Fizeram 600 mulheres se reuniram, foi muito bonito no fim de semana, mas precisa pagar a conta agora, né? Então tem uma vaquinha para ajudar o que foi gasto. No ID da vaquinha é 759619, tá aí na tela, 759619, para pagar o que teve 600 pessoas comendo, se reunindo, custou alguma coisa, tá? Eu tenho 3 minutos ainda, eu vou falar aqui mais um pouquinho, dar uma voz a vocês rapidinho. A Marinalva chama de jumento o ex-capitão. O Gonçalves de Guarulhos, o Supremo vai fazer de tudo para deixar o Lula preso. Isso não tem a menor dúvida. Estava 3-1 quando a gente começou o programa. Contra, né, evidentemente. O Rogério do Jardim Japão, o Robson Santiago de Salvador. Esse Barroso me dá vontade de vomitar, cara hipócrita, cara de miserável. Um abraço para todos vocês. Eu vou terminar, como sempre venho fazendo, todos os dias aqui no Papo com Zé, com um trailer de um filme nacional para prestigiar o cinema nacional, produtores, diretores e atores. Está havendo a 40ª Mostra Internacional de Cinema aqui em São Paulo. Hoje, às 9h40, tem uma sessão especial no Teatro Municipal de São Paulo. Começa daqui a pouco, às 9h40, o filme Contar para Pessoas, Contar para Viver, na Mostra Internacional, faz parte da Mostra Internacional de Cinema. É um filme, é um documentário sobre o acervo do Museu da Pessoa, que é daqui de São Paulo, que é um trabalho magnífico, tem mais de 19 mil entrevistas, depoimentos nesse acervo. A mostra tem mais de 300 filmes de 65 países. Então, os diretores são Marcelo Machado, Marco Delfiol, Pedro César, Tatiane Toffoli e Viviane Ferreira. Com o trailer de Pessoas, Contar para Viver, que reúne depoimentos gravados pelo Museu da Pessoa, vai ter a sessão especial hoje à noite. Você fica com o trailer e logo depois você fica com o seu jornal ao vivo. A gente volta amanhã falando de Flamengo e Grêmio. Quem vai vencer e quem vai enfrentar o River, quem sabe, lá em Santiago do Chile. Até amanhã. Eu ia pedir para você ficar bem confortável, fechar o seu olho e inspirar. E quando você inspirar de novo, tenta pensar na primeira imagem que você lembra da sua vida. Pode ser só um som, pode ser só um cheiro, um lugar. Olha na sua frente como se fosse um filme.